meu nome é Sara, sou acadêmica do curso de Biomedicina da Faculdade Pitágoras de São Luís e estou aqui para defender o meu trabalho de conclusão de curso. Minha orientadora se chama Luana Reis e o tema da minha pesquisa é a importância da hemoterapia no cenário hospitalar. A hemoterapia é a área da medicina que envolve a administração do sangue, no tratamento de doenças e na reabilitação de pacientes. Para enfatizar mais ainda esse assunto, o sangue desempenha uma função primordial. Ele é um tecido vivo que circula por todo o nosso corpo através das veias, das artérias e dos capilares, levando oxigênio e outros nutrientes para todas as células do nosso corpo. Os produtos gerados por meio dessas transfusões são chamados de hemocomponentes e de hemoderivados. Os hemocomponentes eles são coletados a partir do sangue total do doador e na hemoterapia eles são divididos em 4 componentes. E aí vamos ter o concentrado de hemácias, o concentrado de plaquetas, o plasma fresco congelado e o crio precipitado. Já os hemoderivados, eles são obtidos industrialmente por processos físico-químicos através de um fracionamento. E aí nós vamos ter a albumina e vamos ter também fatores de coagulação. Todos esses componentes, eles são fundamentais para suprir a necessidade em diversos procedimentos médicos. O meu problema de pesquisa é baseado na importância do ato de doar sangue e comparando com a quantidade de pessoas que existem no Brasil, que gira em torno de mais ou menos 2 milhões de habitantes. Então eu cheguei ao seguinte problema: por que o número de bolsas sanguíneas ainda é insuficiente para a grande demanda? E através da minha pesquisa é possível levar informações para a sociedade e discutir na comunidade acadêmica melhorias para o sistema de transfusão, além de ser um tema extremamente útil para a pesquisa e para inovações futuras, visto que os procedimentos de hemoterapia são um dos procedimentos mais realizados por médicos em todo o mundo. O objetivo geral do meu trabalho é conhecer as etapas da transfusão sanguínea e entender como esse processo ele pode ajudar pacientes que estão com alguma doença ou perdendo sangue, visando discutir os desafios enfrentados por esses bancos de sangue, tanto para suprir a demanda do setor público quanto para suprir a demanda do setor privado, e ressaltar a importância de ser um doador voluntário. Os objetivos específicos é falar das etapas de uma coleta sanguínea para a doação. O segundo, discutir as maiores dificuldades enfrentadas por esses bancos de sangue. E o terceiro, falar dos benefícios que uma bolsa trará a um paciente e falar da importância de ser doador voluntário. A minha metodologia, o tipo do meu trabalho é uma revisão bibliográfica, onde eu utilizei várias bases de dados encontradas em meios eletrônicos e a maioria dos meus artigos foram de revistas científicas, porque foi onde eu encontrei mais artigos atuais com o tema que eu queria abordar, e as palavras-chave usadas na pesquisa foram hemoterapia, doação de sangue, altruísmo e doador voluntário. No meu primeiro capítulo, eu abordo de forma resumida a história da hemoterapia, que foi basicamente dividida em 2 períodos. E aí vamos ter o período empírico e o período científico. O período empírico ele começa lá na pré-história, onde o homem ele passou a relacionar o sangue com a vida. Foi no período empírico em que aconteceram as primeiras transfusões, onde o sangue transfundido era sangue de animal. E um médico que defendia essa prática era o médico do rei Luís XIV, e ele dizia que, diferente do sangue humano, o sangue de animais ele estava menos contaminado de vícios e de paixões. Porém, essa prática ela não durou muito tempo, visto que muitas pessoas morreram e essa prática teve que ser abandonada. Já o período científico, ele iniciou lá em 1900
com a descoberta da circulação sanguínea, com a descoberta do sistema BO e do fator RH e também com a descoberta do citrato de sódio, que foi um dos marcos históricos que aconteceram no período científico. Vale ressaltar que o período científico começou lá nessa época e atua até os dias de hoje. E o citrato de sódio ele é um anticoagulante que foi explorado na época e até hoje ele é usado. No Brasil, a primeira transfusão de sangue ocorreu em Salvador. Foi realizada pelo médico Garcês Frois, onde ele criou um aparelho, aqui está a imagem, colocou o nome de aparelho de Agote, e com esse aparelho ele realizou a primeira transfusão sanguínea. Ele transfundiu 129 ml de sangue braço a braço para tratar uma paciente que sofria com metrorragia. Aqui também vai um destaque para a seringa de Joubert, que foi um aparelho utilizado por muito tempo devido à facilidade de esterilização. Com o tempo foram surgindo os primeiros bancos de sangue no Brasil. Só que diferente do que acontecia em outros lugares, as doações de sangue aconteciam de forma remunerada no Brasil, ou seja, todo mundo queria doar sangue. Chegavam mendigos, alcoólatras, pessoas doentes, e com o surto da AIDS, lá na década de 80, ocorreu um salto significativo, tanto no Brasil quanto no mundo, porque eles passaram a ter uma maior preocupação quanto à segurança desse sangue transfundido. Nesta mesma década, Leonora Carlota Osório fundou uma associação chamada de Associação de Doadores Voluntários de Sangue, onde ela defendia que o sangue fosse distribuído de forma gratuita e que o Estado teria que arcar com todos os custos. Além dela defender o fim das doações remuneradas. Foi então que, em 1988, foi incluso na Constituição Brasileira o artigo 199, que ele proíbe qualquer forma de comercialização do sangue. Hoje, a hemoterapia atual ela é considerada uma ciência de ponta, visto que os riscos de contaminação é um risco mínimo, porém, ainda existem riscos. E hoje, essa hemoterapia ela está relacionada tanto com a biologia molecular, quanto a terapia celular e com a engenharia genética. Ainda no primeiro capítulo, eu abordo as etapas para a transfusão sanguínea, que é também chamado de ciclo do sangue. Que o primeiro setor é o setor da triagem, quando o doador ele chega ao hemocentro com seu documento de identificação e lá são coletados todos os seus dados pessoais, assim como são avaliados alguns critérios como pressão arterial, peso, hematócrito, dentre outros. Logo em seguida, ele passa pela triagem clínica, que é uma entrevista sigilosa somente entre ele e o profissional, onde será avaliados os seus hábitos de vida. Se ele for considerado apto, ele irá passar para o próximo setor, que é o setor da coleta, senão ele vai ser informado o motivo da sua inaptidão e depois será convidado a voltar novamente. O setor da coleta é realizado por uma profissional ou um profissional bem qualificado e esse sangue coletado vai passar por uma triagem, que é o próximo setor chamado de triagem sorológica. Logo em seguida, esse sangue passará por um processamento, depois será armazenado e enfim será transportado. E aqui vale ressaltar um pouco na parte da triagem sorológica, que é um dos setores mais importantes, onde são realizados testes imunohematológicos para saber se existe compatibilidade entre o doador e o receptor. Além de serem feitas pesquisas da hemoglobina S, são feitas também triagens de agentes transmissíveis, como sífilis, doença de Chagas, HIV, HTLV, hepatite B, hepatite C,
dentre outras doenças transmissíveis. A triagem é um fator limitante na manutenção e na redução dos estoques de bolsas sanguíneas. Existe um estudo realizado nos Hemocentros de São Paulo que diz que a hemoglobina e o hematócrito baixo são um dos requisitos que mais impedem a doação sanguínea. Ainda existe também a hipertensão. E comparando esse estudo realizado em São Paulo com um estudo realizado no Maranhão, que diz que a anemia configura a primeira causa, está em primeiro lugar, entre as causas de inaptidão em mulheres. Ainda existem outros fatores limitantes, que são as doenças infecciosas, como hepatite B e C, AIDS, doenças de Chagas, malária, anemia, sífilis, o HTLV, que é o vírus linfotrópico da célula humana, e dentre as outras doenças infecciosas. De acordo com a OMS, cerca de 2% da população doa sangue. E para manter esses estoques regulares, é necessário que 3 a 5% da população doe de forma regular. Outra dificuldade está nas inaptidões clínicas, como eu já falei. Alguns hábitos também, como o alcoolismo, impedem a pessoa de doar sangue. E inaptidões sorológicas. Algumas pessoas, elas até chegam a doar sangue, porém esse sangue é descartado devido à contaminação. E, infelizmente, ainda existem muitos mitos e tabus acerca das transfusões sanguíneas. E a falta de doadores também é um fator limitante, visto que muitas pessoas elas até chegam a doar sangue, porém elas só doam quando algum parente necessita, elas não têm o hábito de doar regularmente. E aí entra outro critério, que é a falta de empatia pelo próximo. Outras dificuldades são enfrentadas nos bancos de sangue, são que em algumas épocas do ano, os estoques de bolsas sanguíneas eles diminuem bastante. E uma dessas épocas é o período das férias, onde os estoques eles diminuem em todo o país em até 25%. E outro caso que aconteceu no final de 2019, agora em 2020, foi com a Covid-19, em que saiu uma notícia dizendo que os estoques eles tiveram uma queda de até 80%, o que é um valor bem crítico para as pessoas que estão nos hospitais precisando de bolsas sanguíneas. Conclui-se que as doações de sangue elas são um ato voluntário e altruísta, e ela deve acontecer de forma remunerada. São os serviços de hemoterapia que eles possuem a missão de ir atrás desses doadores. Por isso que existem muitas campanhas aí todos os anos convocando as pessoas a doarem. Hoje, com o avanço da hemoterapia, o risco de contaminação é mínimo tanto para o doador quanto para o receptor. Através de uma bolsa sanguínea pode salvar até 4 vidas. São pessoas que necessitam de repor esses suprimentos, como pessoas que estão passando por anemias severas, como algum distúrbio na medula óssea, que fazem uso de quimioterapia e precisam ficar repondo esse suprimento. Pessoas que também fazem cirurgias, como também o transplante de órgãos, e entre outras. Por outro lado, enquanto a demanda por sangue ela cresce bastante, as doações elas obtiveram elas não obtiveram um crescimento significativo. Então, existe uma necessidade de mudar a forma de como as pessoas enxergam essas transfusões. O Ministério da Saúde ele reforça a importância das doações de sangue
e diz que a seleção de doadores é uma das etapas mais difíceis. Porém, aqui vai um alerta para que as doações aconteçam, é um ato solidário e altruísta. Esse foi o meu trabalho, muito obrigado, e aqui estão as minhas referências.